Olá a todos e a todas. Estamos em mais uma vez na aula de trabalho pedagógico coletivo da Rede Estadual de Ensino, via Centro de Mídias SP. Sejam bem-vindos. Hoje o título do nosso encontro é Diálogos sobre a Cidadania e Democracia, parte 2. Eu sou a professora Juliette, professora de Sociologia, e estou aqui com meu colega. Passa a palavra. Olá, bom dia a todos. Eu sou o professor Ademir Júnior, sou professor formador e gestor de cursos aqui da EFAP, atuo na área de Ciências Humanas, nos componentes de História e Geografia. Será um prazer atuar com vocês aí, trabalhar, desenvolver essa formação pedagógica neste dia. Obrigada, professora Ademir. Vamos ao slide que mostra a equipe responsável pelas ATPCs de Ciências Humanas. Ao slide, por favor. A equipe de Ciências Humanas, que elabora e apresenta as ATPCs, é composta pelos seguintes colegas: o Ademir dos Santos, que está presente, Juliette Aquino, Lucilene Jerônimo e Sandra Jardim. Então, recomendamos agora que vocês separem seus materiais de anotação, diário de bordo, e vamos começar a fazer uma breve conversa sobre cidadania e democracia. Vamos ao slide dos objetivos? Os objetivos de hoje são compreender o conceito de cidadania, compreender o conceito histórico e filosófico da democracia e identificar práticas de cidadania e democracia no ambiente escolar. As competências da área de ciências humanas, o próximo slide, por favor. Eles são a competência número 4 e o outro slide, por favor. E a competência 6. Basicamente, eles dizem respeito à valorização da sociedade plural, acolhimento da diversidade e respeito dos direitos humanos, né? Lembrando que é sempre bom revisitar o currículo paulista. Essas competências elas estão descritas na página 403. Próximo slide, por favor. Nosso percurso de hoje, seguiremos o seguinte: teremos 2 vídeos, que abordaremos brevemente o conceito de democracia, e também falaremos de 2 historiadores importantes, que é o Moisés Filho e Jaime Pinsky. Então, vou passar a palavra para o meu colega Ademir. Então, Juliette, hoje nós estamos aqui recebendo a participação da professora de História Janaína Jardim, que atua no Centro de Mídias. Professora Janaína Jardim, seja muito bem-vinda. Passo a palavra para você. Obrigada. Bom dia a todos, os meus colegas professores. É um prazer imenso falar com vocês aqui nesse trabalho pedagógico coletivo. Então, para colaborar aqui nesse trabalho pedagógico coletivo, os professores do Centro de Mídias, nós da área de Humanas, nos reunimos e fizemos um levantamento nas nossas aulas em quais momentos que nós tratamos aí o tema cidadania e democracia. Então, eu trouxe para vocês um apanhado que nós fizemos, em quais momentos tratamos este assunto. Então, eu vou passar por componente. Em filosofia, o professor Marconi, ele disse que na primeira série do ensino médio, na página 67 do caderno do aluno, e na página 68, a questão 5 e 7, elas tratam deste objeto do conhecimento, cidadania. Na segunda série também do ensino médio, na página 74 do caderno do aluno, e na primeira série também. Ele vai tratar dessas habilidades que vocês estão vendo aí em filosofia. Ele trabalhou essas habilidades de forma direta e indireta, porque muitas vezes o objeto do conhecimento não é a cidadania ou a democracia, mas na fala do professor, ele disse que sempre trabalha esse objeto do conhecimento, cidadania e democracia, às vezes diretamente, às vezes indiretamente. Já no caso da professora Fabiana, de Sociologia, na aula do 3º ano do ensino médio, lá no 1º bimestre, o objeto do conhecimento dela foi cidadania diretamente. Então, ela trabalhou a cidadania na situação de aprendizagem 1, que foi o que é cidadania. Ela trabalhou na situação de aprendizagem 2, que é a conquista dos direitos civis, e na situação de aprendizagem 3, a Constituição Cidadã de 88. Então, ela trabalhou diretamente o tema cidadania. Aí, mais para frente, né, nós temos o professor Antônio de Geografia. O professor Antônio, ele disse que no terceiro
termo do EJA, o tema vai ser Cidadania Ontem e Hoje. E vai ser uma apresentação que vai acontecer no dia 25/9. Então, ele vai trabalhar diretamente aí com o EJA, o objeto do conhecimento, cidadania. Já vindo aqui para os anos finais, o professor Carlos Neres, de História, ele disse que trabalhou a situação de aprendizagem 3, Cidadania e Emancipação, Constituição de 1988 com os nonos anos, e a situação de aprendizagem, ela contempla os aspectos da cidadania. Ele falou de eleições diretas, liberdades civis, direito aos povos indígenas e relações raciais. A professora Luíse, que também é de História, da terceira série, ela me informou que trabalhou Independência dos Estados Unidos e Conjuração Mineira, e que a habilidade que ela utilizou foi compreender e valorizar os fundamentos da cidadania e democracia, do presente e do passado. E aí, já vindo para as aulas do 6º e do 8º ano, que pertencem ao componente de História, as quais eu estou ali, lá no Centro de Mídia ministrando, eu trabalhei com os alunos do 6º ano. Como vocês já sabem, né, os professores de História já sabem que no 6º ano nós trabalhamos História Antiga. Então, para que o aluno ele tenha esse conhecimento da importância, né, de ser cidadão, a importância de se tornar um cidadão consciente na sociedade, nós começamos lá com a Grécia. Os professores já estão acostumados com isso, é algo que a gente já faz né, há muito tempo. Então, comecei com eles o estudo sobre a Grécia, o fundamento ali, o princípio do pensamento cidadão, mas nós não esquecemos de falar também que essa cidadania greco-romana, ela excluía também alguns grupos. Então, falamos sim da formação cidadã, mas não esquecemos de citar aqueles grupos que foram excluídos deste processo. Por exemplo, os homens, as mulheres, os escravos. Então, sempre que nós falamos da cidadania no passado, nós comparamos também com a do presente, né? Inclusive, com o 6º ano, teve um momento que eu falei dos 3 poderes e da importância dos 3 poderes justamente para dissolver o poder, para a gente não ter o poder centralizado em uma única figura. Falei sobre isso no 6º ano, falei sobre isso também no 8º, e que também essa descentralização do poder, aí na figura dos 3 poderes, ela vai garantir um futuro onde todas as vozes possam ser ouvidas. Então, esses assuntos, muitas vezes, eles não são tratados diretamente, às vezes, nem sempre a habilidade que nós utilizamos, ela vai falar diretamente sobre cidadania ou a democracia, mas em todos os momentos, nas nossas falas também, nós colocamos estes temas, esses assuntos. Alguém quer falar alguma coisa? Posso continuar? Não sei se eu já tomei todo o meu tempo. Pode continuar, Ademir. Posso falar? Ainda estou no meu tempo? Sim, professora, fica à vontade. Obrigada, porque vocês sabem, né? Nós professores, a gente começa a falar, a gente se empolga um pouco, né? Então, assim, no 6º ano, quando eu trabalhei a Grécia Antiga, no 6º ano, que foi uma das habilidades essenciais para o 6º ano, como vocês sabem, nós utilizamos 4 habilidades, né, no Centro de Mídias. E nessas 4 habilidades, uma habilidade essencial foi falar sobre a cidadania greco-romana. Quando nós falamos da cidadania greco-romana, todo momento nós comparamos com a cidadania greco-romana com a atual. E foi um tema que no 6º ano nós colocamos como essencial, tanto que se vocês assistirem às aulas, nós teremos pelo menos aí 3 aulas sempre tocando nesse assunto. Nós fizemos uma aula onde nós explicamos os conceitos e na aula seguinte nós fizemos um jogo com os alunos perguntando o que é cidadania? E eles iam respondendo no chat. Muitos professores mandaram atividades para nós, com seus alunos, né, seus estudantes, respondendo o que é cidadania, como ser um cidadão, e falamos muito também para os estudantes que eles são cidadãos a partir do momento que eles participam, por exemplo, de um grêmio escolar. Falamos sobre isso, falamos também sobre a participação na sociedade e tudo mais, direitos e deveres. Então, nesse momento que nós trabalhamos lá no Centro de Mídias, a questão cidadã. E é isso, é um prazer falar com vocês todos, e vou mandar agora para o Ademir. Legal, professora. Tá muito bacana nessa parceria com os professores do Centro de Mídias,
E é importante aí mencionar para os professores que, à medida que os professores estão participando, também vai já mencionando quais são os objetos de conhecimento que o aluno tem um acesso, né, para poder dar continuidade nos seus estudos. Lembrando também que as aulas do Centro de Mídias estão disponíveis no YouTube. Agora, eu tenho uma pergunta para vocês. Vocês conhecem nós vamos assistir agora um vídeo, né, que trata justamente desse tema, o que é democracia. Então, eu vou pedir para a produtora já colocar no ar o vídeo O que é democracia. Vamos assistir? Logo na sequência teremos interações, tá? O que é democracia? O termo democracia é o resultado da combinação de duas palavras gregas: demos, que significa povo, e kraten, que significa governar. Democracia é o governo do povo. Ela se difere da monarquia, que é o governo de um só, o rei. Muitas vezes, o rei, além de ser o governante, era considerado possuidor de alguma característica especial, como o direito divino de governar. E também é diferente da aristocracia, que é o governo de alguns poucos. Também na aristocracia, há uma ideia de que os que governam têm alguma diferença em relação aos demais, como o nascimento, a quantidade de riqueza, etc. Na democracia, todo o povo toma as decisões básicas e mais importantes com relação ao viver em comum, ou seja, as políticas públicas. Ou, nas palavras de Abraham Lincoln, que foi um importante presidente americano, a democracia é o governo do povo, pelo povo e para o povo. Do povo, porque o poder maior, chamado de soberania, é um patrimônio coletivo, pertence a todos. É necessário que todos participem da tomada de decisões que afetem ao coletivo. Pelo povo, porque aqueles que exercem o poder são também pessoas do povo. O exercício do poder não torna ninguém diferente, como se imaginava, por exemplo, em relação aos reis nas monarquias absolutistas. Para o povo, insere uma dimensão ética no governo, que deve se voltar para o bem comum, e não para o favorecimento de alguém ou de algum grupo específico. A forma como as decisões coletivas são tomadas depende de um acordo prévio sobre algumas regras básicas, normalmente constantes da Constituição de um país. É aqui que os parlamentos têm uma importância especial e estão cada vez mais associados, de forma inseparável, ao conceito de democracia. As casas legislativas, com suas regras para o debate e para a tomada de decisão, tornaram-se os espaços por excelência para a construção de entendimentos que tenham legitimidade, ou seja, que tenham validade. Essa legitimidade vem do fato de que as pessoas que participam das decisões, os deputados, por exemplo, o fazem como representantes de todo o povo do país. Por falar em representantes, na sua aparição histórica mais famosa, em Atenas, na Grécia, a democracia era exercida diretamente por todos aqueles considerados detentores de direitos de cidadania. Mas, ao ressurgir nos últimos séculos, a democracia se tornou a forma de governo de países grandes e muito povoados. Os problemas com os quais as sociedades têm que lidar também se tornaram mais complexos. Por isso, adotou-se uma democracia indireta ou representativa, na qual algumas pessoas são escolhidas, de tempos em tempos, para exercer as atividades de governo. Nos nossos dias, a principal forma de escolha é a votação, com cada eleitor tendo direito a um voto. Esse é um princípio importante da democracia, a igualdade de todos os cidadãos em termos de prática política. Para você guardar bem, democracia é uma forma de governo na qual o povo tem soberania e toma as principais decisões sobre a vida em comum, seja diretamente, seja por meio de representantes escolhidos em eleições periódicas. Até a próxima!
Ok, depois de termos assistido a esse vídeo, já dá para a gente perceber que falar de democracia tem alguns aspectos que precisam ser levados em consideração. Por exemplo, a questão da herança histórica grega, as diferenças, né, as formas de governos e tantos outros pontos que já foi abordado, inclusive a própria professora Janaína mencionou ao falar aí das aulas que estão disponíveis pelo Centro de Mídias. Agora, nós temos uma interação, tá? Então, vai aparecer uma tela para vocês aí com a seguinte questão, né? Que temas o vídeo aborda que são relacionados ao seu componente curricular? Vou pedir para a produtora fixar o slide. Isso. Que temas o vídeo aborda que são relacionados ao seu componente curricular? Nós vamos abrir o chat por 3 minutos para que vocês possam participar aí interagindo conosco. Então, vamos lá? 3 minutinhos no chat? Juliette, ficou sem áudio. Verdade. A gente teve bastante interação. Só queria reforçar o ponto que esse vídeo é bem simples, né? Todos nós professores de humanas conhecemos sobre o assunto, mas é bom a gente reforçar pontos fundamentais, até óbvio. Considerando assim que a democracia é um trabalho de convencimento, um trabalho cotidiano, árduo, e lembrar o que é óbvio se torna justo. Então, a democracia, ela está relacionada às decisões acerca do viver comum, né? Ela tem um compromisso com o viver comum, o viver justo, digno. Nesse sentido,
que é necessário que todo mundo participe das decisões, tomada de decisões por meio de debates, escuta respeitosa, diálogos pautados na argumentação racional e compromisso ético. Diante disso, os professores responderam o seguinte, vamos lá, professora Heloísa falou cidadania, Carolina, professor Charby, professora Mariana, então diversos professores colocaram cidadania, colocaram governo para falar de política, para falar de organização política, sistemas políticos diferentes em todo o mundo, até hoje há diferenças, o professor Ricardo coloca, a professora Silvana coloca geografia, cidadania, a parte social e política. Aí temos que relacionar, assim, essa questão de relacionar a democracia com os nossos componentes tem que ser um trabalho constante, né? Porque é o compromisso do viver justo e digno, o compromisso do bem viver. E o currículo paulista não só permite isso, como assevera em diversas competências, como citamos logo no começo. E as aprendizagens essenciais, elas devem vir direcionadas para que os estudantes aprendam a ler e agir o mundo, negociando, defendendo ideias e opiniões, coerente com os princípios éticos, inclusivos e, enfim, princípios relacionados aos direitos humanos. Sendo assim, a democracia, que a gente está definindo aqui, não deve ser apresentada como um conceito vago, né, num componente ou no outro, e com uma argumentação frágil, geralmente reduzida, como se a democracia fosse uma mera conquista social e coletiva. Pelo contrário, temos que deixar explícito e marcado nossa intencionalidade em informar cidadãos constantemente, cidadãos que tenham participação na vida social. Então, a utilização desses conhecimentos, dos componentes, né, que são conhecimentos historicamente construídos, ele está para colaborar e consolidar a construção da sociedade justa e democrática, como a gente pode ver nas competências gerais do currículo paulista. E nós, como educadores, temos que dar exemplos aí por meio do nosso comportamento democrático. Então, por isso que a gente vem reforçar essa discussão sobre a democracia. Ademir? Exatamente. É até importante mencionar que falar de democracia é entender que é um processo. Ele é histórico, ele é contínuo, então ele não é estanque. E para falar um pouco de democracia, nós trouxemos aí uma sugestão para vocês, professores. Apareceu um slide aí do Moses Finley, que é um historiador que foi estudar a democracia antiga e moderna. Bem, as contribuições do Finley são fundamentais, provavelmente muitos professores já conhecem, porque passaram pela graduação e em algum momento estudaram alguma coisa do Finley. O Finley trabalha com uma ideia de dialética, né? O método dialético. Então, ele vai estudar a democracia antiga e ele vai verificar, fazer o conceito, né, de como que a democracia ocorria na cidade ateniense, lá no século V, século VI. Mas, como se trata de um método dialético, ele também vai verificar quais são as contradições da democracia ateniense. Então, esse é um ponto interessante. E quando ele retorna aqui para o presente, né, nesse sentido dialético, ele diz, né, ele vai mencionar como que a democracia está posta, né, e quais são os problemas que a democracia contemporânea possui também. Então, ele possui esse movimento dialético que é muito interessante. Lembrando, né, que como se trata de ciências humanas, quer seja do ponto de vista filosófico, sociológico, histórico, até mesmo geográfico, as nossas indagações, ela tende a partir do presente, das nossas causas, das nossas demandas atuais. E, ao fazer, por exemplo, a análise das fontes históricas através de uma metodologia coerente, a gente consegue conceituar e perceber quais são as mudanças históricas que ocorreram. E é justamente esse percurso, esse exercício que o professor faz acerca de si mesmo, ele também pode propor ao aluno. Portanto, tem um fundamento de ensino e aprendizagem fundamental, né? Mas para falar um pouquinho do Moses Finley, eu trouxe até aqui, né, um livro, provavelmente vocês vão se lembrar, aí lá na graduação, passaram por ele. Normalmente, os professores de filosofia colocam lá no seu plano de ensino. Bom, então ele propõe, né, desenvolver um discurso dialético da Grécia Antiga,
dentro do limite possível. A gente não pode perder de vista que a Grécia Antiga, ou seja, Atenas e o mundo contemporâneo são radicalmente diferentes. Entretanto, ele faz, então, esse exercício dialético e comparativo, que é muito bom. Então, como o processo de ensino-aprendizagem, né, fazer análise do que estava posto e verificar as condições atuais é um percurso pedagógico excelente para se trabalhar com alunos, por exemplo, do ensino médio, mas não só do ensino médio, o aluno de uma forma mais ampla. Então, o Moisés Fini vai perceber que nem todos os cidadãos tinham direitos, então uma da característica da democracia ateniense também era a exclusão. Ele ainda vai perceber, por exemplo, pontos que são relevantes acerca do acesso, né, do domínio da oratória, da retórica, e que por causa disso, né, vai surgir alguns grupos que vão pressionar, vão aprender a trabalhar com essa questão da retórica, né? Então, como pressionar grupos dentro, por exemplo, da Assembleia para que as demandas, os interesses possam ser, então, atendidos. Então, o Fini vai explicar que vai surgir os demagogos, que articulados aos certos interesses poderiam influenciar os presentes, beneficiando um determinado grupo. Então, esse é um ponto que ele vai fazer na sua análise referente à democracia ateniense. Ele também vai colocar aí um ponto importante ao mencionar como que Platão compreendia aquela estrutura da democracia, né? Então, para Platão, aquele sistema de democracia, ele vai considerar um pouco como ingênuo, né? Platão vai defender um pouco a ideia no caso de políticos especialistas, ou seja, uma classe seleta, estudada adequadamente, para que pudesse, então, tomar decisões acerca do status. Não é, Juliette? É isso aí, Ademir. E só lembrando, assim, sobre Platão, a democracia é o principal tema da República de Platão, como eu já tinha dito na TPC anterior. Platão, por quê? Porque a democracia, para Platão, foi o que matou Sócrates. Sócrates era um homem justo. Como uma democracia mata um homem justo? A democracia tem compromisso com a justiça? Essa era uma das perguntas de Platão, né? Então, a opinião e a decisão da maioria sempre será melhor para o bem comum? Essa era outra questão também que Platão colocava. Então, note-se que a política para Platão é a busca da justiça, assim como a filosofia é a busca da verdade. Então, vamos para a interação, Ademir? Depois a gente volta a comentar sobre o Platão? Vamos lá, Pode então. chamar. O slide da interação, por gentileza. Bom, o slide aparece assim aí, né? Finlay, ao estudar a democracia ateniense, identificou no pensamento de Platão uma análise sobre o processo democrático daquele período. Como as ideias de Platão podem colaborar com o aprimoramento da democracia moderna? Então, mais uma vez, né, o chat vai abrir aí por 3 minutos. Eu peço gentilmente que vocês interajam conosco aqui, pensando nessa questão. Vamos lá, então? 3 minutos?
Obrigada a todos pela participação. Vou destacar algumas participações aqui, Ademir. O professor Rafael coloca: aristocracia nunca aconteceu. Professora Carla, professora Kelly, professora Lucilene coloca que o Platão colabora na discussão da busca pela justiça. Professora Janaína também coloca pelo princípio da justiça, o bem comum. Vamos ver se temos outras participação. Professora Ivone coloca: democracia hoje com honestidade. Professor Marcos: democracia direta, não a representativa. E o professora Edineide coloca: igualdade de pensamentos. Muito bem. Lembrando que para Platão, a democracia provavelmente será demagógica. Platão não era um democrata, né? Mas, porém, ele colabora muito com a discussão sobre democracia. Tendo isso em vista, né, que aqui que é demagogia, é a habilidade de conduzir o povo, de manipular, de se obter vantagem, né? A retórica demagógica para fins instrumental, ela é usada sem compromisso com a verdade e com a justiça. Então, de acordo com o Feeling, como o Ademir falou, os demagogos eram articulados a certos interesses e poderiam influenciar os presentes beneficiando determinado grupo. Feeling, assim, analisa que o surgimento de facções é considerado um perigo para a democracia. Na época de Platão, né, que é na democracia ateniense, quem praticava esse tipo de retórica instrumental e relativista eram os sofistas. De certa forma, a democracia permitia a atuação dos sofistas, Platão falava, né? Criava um clima de relatividade radical, uma certa bagunça. Por quê? Porque esse clima da democracia impede a busca da verdade na filosofia, né, da justiça na política, da bondade na moralidade e da beleza nas artes. E isso, para Platão, esses impedimentos, a busca da verdade, da busca da justiça, que a democracia não permitia, e essa atuação de demagogos, principalmente, cria uma instabilidade da democracia, deixa ela frágil. E necessariamente vai conduzir a democracia para a tirania, né? A tirania é o governo de né? E provavelmente ele vai só defender o direito de um grupo. E aí a democracia, para Platão, é o portal de entrada para a tirania. E aí, com isso, o povo vai apostar no Salvador, num pai, né? Para Platão, o governo ele acaba refletindo a alma dos cidadãos. E essa democracia ela vai incorporar a alma do povo. Entretanto, sem democracia não é possível praticar a diversidade de discurso, a liberdade de ação, o desenvolvimento de diversos pensamentos e até mesmo a sofisticação da filosofia. É bom lembrar que muitos, em épocas de crise da democracia, se voltam a essa obra de República de Platão para procurar aí interpretar o que nós estamos vivendo. Assim, o Platão ele ainda dialoga com nossos dias, por isso que eu faço de novo um apelo aí para a leitura da República de Platão. E o que você me diz, Ademir? Olha, o que eu acho interessante, por exemplo, é quando o Feeling faz, então, esse movimento dialético, aliás, que é um movimento que a gente pode compreender como progressivo, regressivo, progressivo. Parte do presente, faz a análise do passado e retorna aqui. Então, o que o Feeling vai colocar? Que essa forma de democracia, por exemplo, que separa a população do governo, em que o governo assume uma postura superior, primeiramente, para ele não é boa, certo? Porque não cabe, por exemplo, ao Estado ficar afastado das classes e atender os interesses facciosos. É o que a gente conhece, por exemplo, hoje como lobby. Então, assim como em Atenas havia lá os sofistas, hoje nós temos um lobby muito poderoso. Então, o que cabe ao Estado, segundo o Feeling, né? Ao Estado cabe os objetivos morais, atemporais e universais, ok? E já aproveitando agora, nós vamos abrir novamente o chat para a nossa última interação. Então, vamos lá? Chat de interação, quais sugestões... Aparecer na tela para vocês? Isso. Quais sugestões podem ser dadas para aquelas escolas, estudantes, professores, comunidades e gestores que ainda não adotaram a prática de gestão democrática?
Vamos começar a pensar um pouquinho nisso, porque a equipe já está também pensando aí num novo desdobramento de uma pauta sobre democracia. Então, nós vamos inserir esse assunto agora. Vamos lá? 2 minutinhos. Vamos lá, então. Nós tivemos aqui várias interações dos professores, interações muito bacanas. E uma palavra-chave aqui que me chamou muita atenção é a palavra diálogo, né? Então, é necessário haver bastante diálogo entre professores e equipe gestora, professores e estudantes, professores, pais de alunos, comunidade. Um dos exercícios fundamentais da democracia é o diálogo, tá? Bem, eu vou passar então agora a palavra para a professora Juliette, e como nós estamos chegando nos minutos finais também, eu já vou pedir para deixar o chat aberto, para que vocês, professores, possam contribuir avaliando a formação de hoje. Vamos lá, professora Juliette? Essa formação é mais um diálogo para a gente reafirmar alguns pontos importantes, né, sempre. E os professores foram colocando aqui, Ademir, como você disse, a maioria colocou o diálogo. E outra coisa importante é a escuta, né, a escuta respeitosa, ouvir, né, e dialogar. Muito importante isso. E lembrando que o exercício democrático dentro da escola, ele exige isso mesmo, bastante diálogo e escuta respeitosa, que é algo fundamental nesse processo. Então, é importante a gente ter esses elementos para fazermos autorreflexão e refletir sobre o nosso ambiente escolar, né, o nosso meio de trabalho. Então, esses aspectos, eles podem melhorar aí no processo de ensino e aprendizagem dos estudantes e também pode melhorar aí nosso rendimento profissional. Nada melhor do que trabalhar no ambiente digno. Então, algumas coisas importantes, como o acolhimento da diversidade de interesses, o desenvolvimento de espaços e fortalecimento de espaços dialógicos, pautado na escuta, legitimidade e transparência na gestão, muitos colocaram isso também, e a melhoria de convivência da comunidade escolar, fazendo com que todos fiquem engajados aí na consolidação de uma cultura democrática. Então, são pontos que todo mundo sabe, mas é bom sempre a gente trazer aí para a autorreflexão nos nossos espaços de trabalho e pensando sempre na melhoria do processo de ensino e aprendizagem dos estudantes. Lembrando que os estudantes aprendem com o nosso comportamento. Então, aí fica aí para reflexão. Então, vamos finalizar, Ademir? Vou passar a palavra para você. Então, eu já vou me despedindo. Então, muito obrigada por esse encontro. Até a próxima. E obrigada aí por acolher nossas reflexões sempre.
e nos vemos então. Muito bem, eu quero agradecer também a participação da professora Janaína. Professora Janaína? Eu que agradeço a oportunidade, aprendi muito, fiz aqui as minhas anotações e muito obrigada pelo convite. Ok, a professora Janaína está utilizando o diário de bordo. Olha Sim, só que interessante. Isso aí, importante. professora. Exatamente. Bom Gente, exemplo eu vi pra um gente. comentário, né, na avaliação. Gente, sobre democracia não podemos perder de vista que é um exercício, é necessário sempre muito diálogo e raramente fecha, né? Então, vamos ficar atentos que nas próximas formações nós vamos trazer mais assuntos relacionados à democracia. Então, eu agradeço a participação de todos vocês, professores que estão do outro lado. Os slides, né, eles vão ficar disponíveis depois lá no ABFAP, tá? Então, todo esse material fica disponível para vocês. E desejo, então, a todos um bom dia, um bom dia de trabalho a todos nós. Obrigado, até logo.